Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Venho aqui dar continuidade a esta série de ministrações que temos realizado, levando a palavra de Deus até os corações, até as vidas, os lares, as famílias, por intermédio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e também no nosso canal no YouTube. Eu trago aqui uma ministração da palavra de Deus para os nossos corações. O texto no qual nós vamos meditar se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Diz a palavra de Deus: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses,
nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou-se aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada em chamas, da fornalha em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa
maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Bendito Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Que esta palavra venha alcançar os corações, venha fortalecer as vidas, venha levantar os caídos, venha quebrar todo jugo, toda impiedade, toda escravidão, todo pensamento contrário, todo espírito de morte, que caia por terra em nome de Jesus Cristo e que as vidas sejam abençoadas pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Esse texto, ele é conhecido. Alguns dizem que não passa de uma lenda. Todavia, esta é a palavra de Deus. E é por nós cremos que ela é a palavra de Deus que nós a pregamos, que nós anunciamos a mensagem do Evangelho. Nesta época aqui, Babilônia era a nação mais poderosa da face da terra. E estes 3 jovens haviam sido levados cativo para a Babilônia. Eram escravos. E eles estavam servindo ali na Babilônia. Eram jovens responsáveis, inteligentes. E de repente, estrategicamente, é feito uma estátua. E baseado naquela estátua é feito um decreto. E esse decreto determinava que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua, daquela imagem de escultura, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. A ordem foi dada. Deveria comparecer todas as autoridades, satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades deveriam estar presentes e deveriam oferecer culto àquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes esses que haviam recebido na Babilônia, cujos nomes judaicos eram Ananias, Azarias e Misael. Eles também compareceram. Eles também estavam presentes. E eles ouviram a ordem. Eles ouviram o decreto e a orientação. Orientação essa que determinava que no momento em que fosse ouvido o som da música, dos instrumentos, todos deveriam se prostrar. Todos deveriam se curvar diante daquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, todavia,
Eles conheciam o Deus verdadeiro. Eles conheciam a palavra de Deus e a palavra de Deus condenava a idolatria, como condena até hoje. E o Senhor havia determinado: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. De maneira que aqueles 3 jovens não se prostraram. Eles permaneceram de pé. Muitos outros amigos, companheiros, conhecidos, se prostraram. Eles não. Eles permaneceram de pé. E permaneceram de pé, colocando em risco a própria vida deles. Porque havia uma fornalha, e esta fornalha estava preparada para todos aqueles que recusassem a se prostrar diante daquela imagem. Mas eu fico imaginando que eles também deveriam saber. Aquela fornalha havia sido construída por Nabucodonosor. Mas aquela fornalha só tinha a capacidade de destruir o corpo físico. Mas eu creio que eles sabiam que Deus construiu um lago de fogo, um fogo eterno, que tem o poder não de destruir apenas o corpo, mas de destruir, como diz a palavra de Deus, que tem o poder de fazer perecer tanto a alma como o corpo. E Jesus falou deste lugar, o inferno. Então, ao invés deles ter medo desta fornalha que podia destruir só o corpo, eu creio que eles visualizaram que se eles se prostrassem diante da imagem, eles poderiam até escapar do fogo de Nabucodonosor. Mas eles não escapariam da fornalha eterna. Hoje nós estamos vivendo situações parecidas. Muitas pessoas têm escapado da fornalha que este mundo representa. As pessoas têm negado Jesus. As pessoas têm negado a sua fé. E muitos têm feito isso para viver de bem com a sociedade. Então escapam do fogo deste mundo, mas estão sujeitas ao fogo eterno. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados à presença do rei. E o rei indagou eles: vocês não adoram minha imagem? Eles disseram: não, rei. Nós só podemos adorar a Deus. O rei desafiou. E diz: quem é o Deus que poderá livrar vocês da fornalha que eu criei? Eles disseram: se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. O nosso Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E de fato eles não se prostraram diante daquela imagem. E eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas o quarto homem estava lá.
O Senhor já havia falado por intermédio do profeta Isaías no capítulo 43, quando tu passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu serei contigo. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha, mas Jesus Cristo já estava lá, Deus já estava presente, de maneira que aquele fogo não teve a capacidade de destruir eles. Eles escolheram não se sujeitar ao decreto de Nabucodonosor para adorar uma imagem de escultura, para adorar um Deus que não ouve, que não fala, que não vê, que tem mãos, mas que não apalpam, que tem pés, mas não andam, que tem nariz, mas não cheira, que tem ouvido, mas não ouve. Porque eles conheciam a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Senhor havia dito: eu não estou com minha mão encolhida, e nem meus ouvidos estão surdos, para que não possam ouvir. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus que falava, que apalpava, que ouvia, era o Deus verdadeiro. Meu amigo ouvinte, não sei que tipo de situação você tem vivido, você está passando, você está enfrentando. Talvez você esteja sendo tentado a fazer alguma coisa errada. Quem sabe para escapar de uma crítica, para levar vantagem em alguma questão, em alguma situação. Mas eu deixo para você aqui esta reflexão. Não decida tão somente querendo escapar da fornalha deste mundo. Mas se lembre que há uma fornalha eterna. E desta, a única forma de nós escaparmos é se nós crermos em Jesus. Ele assim disse em João 5,24: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em quem você está? Esteja em Cristo. Ele vai estar com você na fornalha. Na fornalha das provações, das perseguições, das injúrias. Nas fornalhas desta angústia que você está passando, você está enfrentando. Estamos vivendo em tempo de pandemia, de isolamento, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas angustiadas, mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que a presença do Senhor, ela é conosco em todo e qualquer momento, mesmo no meio das tempestades, da fornalha, o Senhor Jesus é conosco. Honre a tua fé. Não negue Jesus. Não negue a sua fé. Permaneça de pé. Não se prostre diante deste problema. Não se prostre diante dessa perseguição. Não se prostre diante desta aflição. Se levante no poder e na autoridade do nome de Jesus. Como o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Só o Senhor teu Deus adorarás. Só se prostre diante do Senhor. Só a Ele darás culto.
Então, meu amigo, deixo aqui esta palavra de Deus para a tua alma, para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça. Que a paz de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. E você venha superar essa tempestade, essa adversidade, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.